Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Fala, nação, mais um vídeo, mais um empate e mais uma apresentação um tanto quanto preocupante do Flamengo, né? Enquanto eu assisti o jogo ontem, me vieram à tona algumas questões que eu pensei em trazer aqui para o vídeo, para esse nosso mini debate aqui, e que me fizeram pensar muito durante a madrugada, hoje de manhã também, eu amanheci um pouco mais introspectiva, analisando essas questões, porque a gente bate muito na tecla sobre a dificuldade que o Renato e que o Flamengo tem diante de adversários mais fechados, né? Mais retranqueiros, mais defensivos, como foi o caso do empate com o Cuiabá, por exemplo, que eu até trouxe isso para cá também, utilizei como uma certa, não desculpa, mas justificativa para o baixo rendimento do Flamengo, para as faltas de oportunidades, enfim, o próprio Renato utilizou isso como justificativa na coletiva, e que é uma verdade, claro, né? Não é uma desculpa, não é uma mentira, o Flamengo realmente tem dificuldade diante desses adversários mais fechados, mas a gente também se limitava a tratar apenas os adversários difíceis como os adversários fechados, né? Assim, o Flamengo jogou mal, muito mal também, a gente tem que ver porque esse time jogou fechado, porque tal time é mais retranqueiro, o Flamengo vai ter dificuldade com o Palmeiras porque ele joga por uma bola, enfim. A gente se limita muito a essa bolha e a gente esquece de analisar outras. Então o jogo, para mim, contra o empate em 2-2 diante do Atlético Paranaense, né, o jogo contra o Atlético Paranaense nessa última quarta-feira, me mostrou, estourou a minha bolha, me mostrou que, calma aí, o Flamengo não tem essa dificuldade absurda de se portar em jogos só contra times defensivos, né? Porque o Atlético não jogou nada defensivo se comparado à forma que o Cuiabá se portou diante do Flamengo. Era um time muito mais aberto. O jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, apesar de poucas chances claras de gol, foi um jogo muito mais aberto, né? O segundo tempo, então, principalmente, que foi o Atlético que ditou o ritmo do jogo todinho durante a segunda etapa. E o Flamengo apresentou algumas mesmas dificuldades que tem encontrado, seja adversário um pouquinho mais defensivo, adversários completamente defensivos, adversários que tentam vencer o Flamengo, adversários que só não querem perder para o Flamengo. E aí ontem o Flamengo de Renato enfrenta essas mesmas dificuldades e algumas novas, né? Então, tentei refletir o porquê que no final das contas o Flamengo tem essa dificuldade independente do adversário, seja ele mais defensivo ou não. E o ponto que me levou, que eu cheguei, né, é que o Renato tem encontrado muito mais dificuldade para trabalhar com um time alternativo, com time B, peça C, enfim, do que tinham seus antecessores, né, o próprio Domenech e o Rogério Ceni. E que, por uma ironia do destino, o Renato é quem tem o melhor elenco à disposição, o Renato é quem tem um time mais completo, tem mais opções, talvez seja até isso também que esteja complicando e dificultando um pouco o trabalho, porque tem um processo diferente de cada atleta novo que chegou ao clube, tem o processo de adaptação, tem o processo de adaptação com o trabalho do Renato, né? O Renato entender aonde aquele jogador funciona melhor, o que ele me rende melhor, qual a principal característica dele que eu não tenho no time agora e que ele precisa me trazer, enfim. Isso é uma questão que são adaptações que exigem tempo, que exigem trabalho, que o Flamengo não tem tanto assim, né? O Flamengo ainda é o único time vivo em 3 competições e então não tem tanto esse tempo, então pode ser um pouco disso também, mas o fato é que o Renato tem encontrado muita dificuldade para trabalhar com o time mexido. Ele tem um time forte à disposição, o Domenech e o Rogério Ceni trabalharam a maior parte do tempo, assim como o Renato também, com um time sem ser com a força máxima, né? O próprio Rogério Ceni, por exemplo, ele foi ter a força máxima mesmo, pela primeira vez, completa, totalmente disponível, em 2021 já, quando foi enfrentar o próprio Palmeiras na Supercopa do Brasil. Então, assim, são 3 técnicos que lidam muito com desfalques o tempo todo de uma forma que, sabe, um ciclo vicioso. Assim, parece que o Flamengo...
A gente conta nos dedos quantas vezes o Flamengo jogou com força máxima com cada um desses treinadores. E quem mais tem encontrado dificuldade em trabalhar é o Renato. Apesar de ter sido com os melhores resultados até aqui, para ver como é que futebol é louco, é quem mais tem encontrado dificuldade. Eu bato muito na tecla sobre a falta que o Arrascaeta faz, que isso não é novidade para ninguém, né? Desde que ele chegou praticamente, desde que souberam utilizar ele, né? Porque o Abel não sabia, mas a partir dali, qualquer jogo sem o Arrascaeta já era um jogo que o Flamengo modificava completamente a sua forma de jogar e que o Renato não tem encontrado essa saída. O Renato ele não consegue nem disfarçar a falta da Arrascaeta, né? O que a gente viu contra o Atlético Paranaense foi justamente uma carência tão grande no meio-campo nulo que não conseguia trabalhar, não conseguia sequer segurar o jogo e deitar na vantagem de 1-0, sabe? Nem isso o Flamengo conseguiu. Ou aproveitar os espaços que o Atlético cedia, porque no início do jogo o Atlético cedia muito espaço e o Flamengo também não conseguiu matar. Então o Flamengo teve muita dificuldade para aproveitar qualquer oportunidade de vencer o jogo que tinha, seja contra o Cuiabá, seja contra o Atlético Paranaense, e de criar alternativas para isso, sabe, durante o jogo. Além do adversário ceder algumas alternativas, o Flamengo também não criava novas, e você percebe que isso é uma falta de entrosamento mesmo, de trabalho, de conhecimento com o elenco. Então, essa falta de habilidade e de conhecimento total das peças que ele tem à disposição foi o que mais me preocupou no jogo contra o Atlético Paranaense, porque antes eu ainda pensava assim, tudo bem, é porque esse time está fechado, e isso, além de tudo, dificulta ainda mais as coisas que o Renato já precisa melhorar. Mas quando eu vi que não é algo único, exclusivo a times fechados, a times retranqueiros, me preocupou e me alertou para essa questão que o Renato tem encontrado muita dificuldade de fazer o time alternativo do Flamengo, que é muito forte, trabalhar, sabe? Impor o seu favoritismo, ser de fato, incomodar de fato, quer dizer, o adversário, sabe? Ficar em cima, amedrontar o adversário mesmo. A gente não consegue ver isso com o Renato ainda, mas quero reforçar, para finalizar o nosso vídeo, quero reforçar. Eu disse lá no meu primeiro vídeo, dei a minha opinião sobre o trabalho do Renato, se era bom, se não era, eu considerei que sim. Repito, para mim ainda é um bom trabalho, não tem como eu fechar o olho e negar os resultados, né? O Flamengo ainda é o único clube que pode conquistar 3 títulos nessa temporada, está invicto na Libertadores, na final da Libertadores, está invicto na semifinal da Copa do Brasil, vai levar o jogo aberto para o Maracanã, tem grandes chances de ganhar no Maracanã e ganhar bem, se souber trabalhar, se souber aproveitar tantas oportunidades do adversário ou de criar novas, então tem tudo para ganhar. E em determinado momento do Campeonato Brasileiro da última rodada, dependeu só de si para ser campeão, né? Então está mais próximo do que já esteve. O Flamengo conseguiu pelo menos diminuir um pontinho a diferença, que já é muita coisa. O Atlético Mineiro pode acabar tropeçando de novo. Então ainda acho que é um trabalho muito bom, ainda acho que é um trabalho que pode nos render frutos lindos e gigantescos, mas que precisa corrigir isso urgentemente. Não precisa ser impecável, mas precisa corrigir urgentemente essa falha de não conseguir trabalhar com o time alternativo, porque o Flamengo ainda vai ter muito desfalque pela frente até a final da Libertadores e quem sabe até depois disso, né? Caso o Flamengo consiga aí uma vaga no Mundial.